Boa noite, povo de Deus! Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Que você seja mais do que abençoado. Eu quero falar para você, quando Jesus ele teve aquela morte de cruz, eu vou falar para você, a maioria fugiram, discípulos fugiram, abandono na cruz, porque todos fugiram. Porque eles esperavam Jesus ressurreto, que não fosse morrer daquela maneira, um Jesus que não ia ser morto numa morte de cruz, pelado, nu, que era vergonha para os judeus, e ainda a morte de cruz, que era a maior vergonha para um homem judeu. Nesse tempo meditamos na especial paixão, a morte e ressurreição de Jesus. Eu quero dizer para você olhar de maneira especial. Olha o momento doloroso, onde vários que seguiam Jesus o deixaram, abandonaram. A multidão gritava: Hosana, o Filho de Deus. No domingo de Ramos, e vou falar, aquele domingo parece que todo mundo se corrompeu depois daquele domingo. Todos gritavam Hosana, os mesmos estavam dizendo: matem, o açoitem, porque o povo nos dias de hoje procura um Jesus totalmente diferente do nosso Jesus. Eu quero dizer para você, o nosso Jesus, ele se entregou no madeiro por mim e por você, porque ele quer você um discípulo amado. Ele quer apenas alguns poucos, percebe, ao pé da cruz. Entre esses poucos está Maria e João, o discípulo amado, porque fugiram, porque acontece esse abandono. Na medida em que vamos meditando sobre o abandono dos discípulos, vamos também nos perguntando quantas vezes também nós abandonamos a Jesus. Quantas vezes deixamos as coisas de Deus de lado e vivemos aquilo que nós queremos viver. Muitas vezes no Evangelho podemos perceber que os discípulos estão um pouco perdidos em relação à missão de Jesus. Uma das palavras ilustra claramente que se encontra em Lucas, quando Jesus toma consigo os 12, ele diz: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem. De fato, ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, coberto de escarros, depois de açoitar ele, o matarão. E no terceiro dia ressuscitará. Lucas continua dizendo: eles não entenderão nada. E já era a terceira vez que Jesus anunciava a sua paixão, morte e ressurreição, em Lucas 18, 31, 34. Porque estavam perdidos, porque não entendiam, porque que na ideia que tinham do Messias, da sua missão não podia entrar. Uma morte tão humilhante, uma derrota como esta que Jesus falava, a ideia que era que o Messias iria instaurar o reino de Deus na terra, tirando Roma do poder, instaurando um novo reinado terreno na terra. Era isso que o judeu esperava, não era um Deus que ia se entregar na cruz, um Jesus que ia morrer de forma que é vergonha para os judeus. Por isso, em outra passagem, os discípulos discutiam entre eles se seria o mais importante no nosso reino. Eles não tinham entendido ainda, apesar de todo o tempo que passaram com Jesus, não é deste mundo. E quando vamos tomando as consciências de que Jesus que eles estão seguindo não é aquele Messias que eles tinham na cabeça. Com a certeza, vem um momento de crise, precisam decidir, quero continuar seguindo esse Jesus, que cada vez mais me surpreende, que me faz repensar muitas coisas que eu pensava. Por exemplo, de vida, ensinamentos que me mostravam um caminho que era para nós judeus, era cheio de glória mundanas, que parece ser um caminho onde que era seremos incompreendidos e humilhados muitas vezes. Nesse momento, os discípulos vão se dando conta que não é fácil seguir Jesus. Acredito que não é muito fácil. Muitos deles voltam atrás, fogem, não querem ser reconhecidos como discípulos daqueles que está sendo crucificado. Isso acontece quando Jesus estava sendo preso. A palavra de Deus, ela mesma nos mostra que seus discípulos fugiram também.
Quando Judas vende mestre por moedas e também quando Pedro nega Cristo por 3 vezes. O caminho de Jesus senta o caminho da cruz e nós e nossas fragilidades continuaremos preferindo o caminho mais fácil? Eu quero falar para você, isso continua acontecendo até os dias de hoje. Na vida de cada um de nós, todas as vezes decidimos pegar o nosso caminho e não o caminho de Deus. O caminho de Jesus continua sendo o caminho da cruz. Em nossa fragilidade, continuamos preferindo o caminho mais fácil. Temos muita dificuldade para comprometer até o fim, porque temos medo de perder a nossa vida. No entanto, Jesus disse: aquele que perde a sua vida por mim, esse encontrará. Esse é o convite de Jesus, perder a nossa vida por Ele, esse salto da fé, que Ele exigiu aos seus primeiros discípulos e que continua nos exigindo até hoje. Vamos ter coragem de seguir Jesus, o Cristo crucificado e ressurreto? É difícil, na verdade eu penso que é impossível se contássemos apenas com nossas próprias forças humanas, mas contamos também com a graça de Deus que nos concede as forças que nos faltam para sermos fiéis a Jesus. Contamos também com a misericórdia infinita do Pai, que por mais que fujamos dia após dia do seu Filho, nos espera com seus braços abertos para que retornemos ao caminho deixado para trás. Eu quero dizer para você que nessas semanas você venha se entregar, que esta semana você venha enxergar a graça de Deus. Que Ele, quem te sustente em toda a vossa vida, que o Espírito Santo, para que possamos ser daqueles que estavam juntos, como Maria aos pés da cruz de Jesus, porque se morremos junto com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Em Romanos 6,8, que falo para você neste momento, será que estamos preparados para viver o melhor? Será que estamos preparados para seguir o caminho? Será que você está sendo discipulado? Será que você está entendendo o projeto de Deus sobre a sua vida? O projeto de bênção, de vitória, de conquista sobre a tua geração, sobre a tua casa, sabe? Quando eu olho, quando você me fala em cruz, eu entendo que a cruz é o melhor caminho. A cruz é onde que eu começo a crescer como um homem espiritual. Eu quero te falar para você, ainda tem uma palavra que está em Mateus 16, 21, 28. Que diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a ampliar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão de líderes religiosos, dos chefes sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto, e no terceiro dia ressuscitaria. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso não te acontecerá. Jesus virou e disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim a encontrará. Pois adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que um homem perderá, dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá da glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenho feito. Garanto-lhes que algum dos que aqui acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. A palavra de Deus para mim e para você, a cruz, ela é uma mensagem, um símbolo de cristianismo. Há tempos, porém, que ela perdeu o verdadeiro significado e foi reduzida a uma joia, um luxo, um desenho para tatuar no nosso corpo, um artigo para se pendurar na parede, um objeto de decoração, sem falar na postura mística
ou idolatria que tanto diante da imagem da cruz. A cruz se tornou um ornamento em vez de instrumento de vergonha e de morte. Ao romantismo, ao sem significado, nós apagamos o seu poder. Nada mais poderia ser horroroso do que crucificação. As pessoas do primeiro século ficariam escandalizadas com o tratamento. Hoje nós damos a cruz, ela é instrumento brutal, humilhante, tortura, execução. No entanto, a cruz é símbolo de cristianismo. É o nosso relacionamento com ela que determina o nosso destino eterno. Nos dias de hoje, foi sobre uma cruz que Jesus Cristo se fez maldição. Em nosso lugar sofreu injustiça. Por nossos horrores, por nossos pecados, derramou sua vida sem pecado, para que todo pecador que nele creia, que nele receber e o seguir com fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Pedro, no processo da santificação, estando na mão do divino escultor para de ser esculpido, transformado de pedra bruta, caráter escultural. Pela graça, Deus precisava aprender o significado da cruz. Nós também, o que Pedro aprendeu sobre a cruz de Cristo, que nós jamais podemos nos esquecer. Veremos a cruz na cabeça de Deus, a cruz no coração das pessoas, a cruz na caminhada dos discípulos. A cruz na cabeça de Deus. Não existe cristianismo sem cruz. Não há salvação sem morte de Cristo em lugar nenhum. Não há reconciliação com Deus sem o sangue do Cordeiro derramado no madeiro. Deus que tira o pecado do mundo, que nos separa. Em Romanos 3, 23, 26, todos pecaram e estão afastado da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada de Deus, aceita todos por meio de Cristo, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que sua morte na cruz, Cristo tornasse um meio de pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé. Nele Deus quis mostrar com isso que Ele é justo no passado, Ele foi paciente e não castigou pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo seu sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. E assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. A cruz torna Deus justo, justificador. Nela nós enxergamos justiça. O pecado é punido com morte, o amor. O pecado é recebido para a vida. A cruz revela a graça de Deus. Ela demonstra que Deus não ficou indiferente diante do caminho da perdição que escolhemos trilhar. A cruz revela a justiça de Deus. Ela demonstra que para nós receber Deus não varreu o pecado para baixo do tapete. A cruz revela que houve punição pelo pecado. Eu quero dizer para você que Cristo é cheio de graça, Ele é verdadeiro, Ele é pleno de justiça, de amor, tudo está demonstrado na cruz. A cruz revela que Deus é justo, justificador. A cruz concilia os tributos de Deus. Ela torna possível a consistência de suas virtudes, indispensável para a salvação do ser humano, misericórdia e justiça. Pois bem na cabeça de Deus não existe cristianismo sem cruz. Aliás, Jesus nunca permitiu que seus discípulos anunciassem de forma diferente disso. Ele não aceitou que ensinasse um cristianismo sem cruz. Por isso que logo após grande confissão de Pedro, a instrução de Cristo sobre a edificação da igreja, Mateus 16, 13 a 19, estudamos na palavra que está escrita, dizendo assim: e vós, perguntou ele, quem vos disse quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Lhe digo que você, Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave dos reinos dos céus. O que você ligar na terra será sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será sido desligado no céu. Então ele advertiu os discípulos dizendo que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Estranho, porque Jesus pediu aos discípulos que não anunciassem que ele era o Cristo. Pedro ainda não tinha entendido o significado da cruz de Cristo na cabeça dele. Seria possível o cristianismo sem cruz? Observe Mateus 16, 21, 22. Desde aquele momento Jesus começou a ampliar os seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto, ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo e disse: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Na cabeça de Deus, a morte e a ressurreição do Senhor não centrais para o cristianismo. A revelação revela a graça e a justiça. A ressurreição, poder sobre a morte anunciado, que o sacrifício do Cordeiro foi aceito pelo Senhor. Pedro ainda estava cego para a cruz, ele imaginava ser impossível o cristianismo sem cruz. Diante, porém, com seu caráter mais bem talhado pelas mãos do divino, o escultor, o Pai Celestial, ele seria capaz de ver a centralidade da cruz na cabeça de Deus. Ouça o que ele orou após ser solto de um de seus pressionamentos. Em Atos 4, 27 e 28, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra teu santo servo, Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Na cabeça de Deus, a cruz e a ressurreição são centrais. O cristianismo revela que o Senhor ele é justo, justificador e poderoso para nos salvar. A cruz no coração das pessoas, Pedro não gostou nem um pouco do que ouviu sobre a cruz. Os gregos, judeus, não gostaram da palavra de cruz. Em Mateus 16, 22, Pedro, chamado à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, nunca te acontecerá mal algum. A atitude de Pedro demonstra a cruz no coração das pessoas, que não está final. Que sofrimento, sangue e morte, correção, tanta humilhação para o Filho de Deus vivo. Mateus 16, 16, era impensável que padecesse daquela forma. Para Pedro, o Messias não morre. O apóstolo estava bem intencionado, mas perdidamente equivocado. Estava pensando só com o coração humano, estava ignorando por completo a revelação de Deus, que para haver perdão e salvação, reconciliação, o justo morre pelo justo, o Cordeiro perfeito, e sem defeito é sacrificado no lugar dos pecadores. Somente assim o pecador seria perdoado e justificado. Impressionante como as pessoas das nossas gerações estão bem representadas aqui na atitude de Pedro. São todas muito bem intencionadas, têm um coração cheio de amor, mas ao negarem a cruz estão dizendo que o pecado não tem problema, que é possível simplesmente varrer a culpa para baixo dos tapetes e seguir buscando viver em fraternidade. Não é possível. Não é possível porque Deus é justo, Ele julgará o pecado. Não é possível porque Deus é amor, Ele resolveu salvar o pecador. Mas como reconciliar graça e justiça derramando a ira contra o pecado sobre o Filho na cruz? A cruz foi a solução para a humanidade. A cruz é o coração do cristianismo e foi profetizado por Isaías 53, 1 e 7. Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como broteiro com raiz da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, todavia em sua aparência, para que desejamos, foi desprezado pelos homens, rejeitado.
um homem de dores experimentados, sofrimentos como qualquer homem, que esconde um rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos nem estima. Certamente Ele tomou sobre nós essa enfermidade, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados, somos curados. Todos nós, tal qual ovelha, nós desviamos cada um de nós, se voltávamos para o seu próprio caminho, e o Senhor vai cair sobre Ele, de todos nós, a iniquidade sobre Ele. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante dos teus tosqueadores inimigos, Ele ficou calado e não abriu a sua boca. A cruz no coração das pessoas é impensável, porque eles inventaram uma forma de amar que vá para debaixo do tapete. A verdade anulando a justiça. Elas não querem falar de pecado, só querem desfrutar de prazeres. Eles não querem um cristianismo sem cruz, pois elas querem o cristianismo sem cruz, pois abominam o Messias que denuncia o pecado. Só querem desfrutar os prazeres, elas querem cristianismo sem cruz. Sim, a ideia de cruz, de crucificação, são imagens horrorosas, feias. Por quê? Porque é feio e horroroso. É o nosso pecado, não podemos fugir da cruz. A cruz de Cristo na caminhada dos discípulos, Pedro viu com preconceito, pensou só com seu coração, falou pelas suas palavras, ele encheu, falou de qualquer maneira, as pessoas cotovelam o que ele queria falar, o que a boca dele dava cheia, o que os romanos, os judeus falavam. Quero falar para você, em Mateus 16, 21, 23x, desde aquele momento Jesus começou a ampliar os seus discípulos, que é necessário que ele fosse para Jerusalém. Sofresse muitas coisas de líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, para mim não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Essas palavras Jesus diz a Pedro, no versículo 23, repreendendo Satanás, revelam 3 riscos que a pessoa que segue Jesus precisa evitar. Para trás de mim, Satanás, o diabo, é real, ele sempre tentará nos fazer querer a coroa antes da cruz. O que significa? Como ele tentou o Senhor, ele tentará fazê-lo, adorá-lo, desviando do seu caminho da cruz, fazendo correr atrás das glórias deste mundo. O problema é que segue por estrada. Poderá até ganhar o mundo inteiro, mas perderá sua alma. Em Mateus 16, 26, não corra atrás de doutrinas de homens, de demônios, pois colocam a bênção no lugar do abençoador. Isso é idolatria. Isso é a palavra falta de conhecimento. Você é uma pedra de tropeço para mim, Pedro, porque ele diz que se ao negamos a cruz, nós corremos o risco de servir a pedra de tropeço para outras pessoas, principalmente para a igreja, para nossos irmãos que estão no nosso lado. Nossas palavras, nossa postura, ela tem poder para influenciar uma igreja, para influenciar uma cidade, uma nação, para mal, dependendo do caminho que escolhemos seguir, o caminho da cruz, influencia para a glória de Deus. O caminho do coração faz o outro tropeçar junto conosco. Então pensa nas coisas de Deus, mas não na dos homens. Você que é discípulo, você que trabalha, pense nas coisas de Deus, esqueça sobre o que é a nossa vida, esqueça. Não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Inclinando o coração sempre nos fará querer ver coisas novas, próprias, prescritivas. Puxa praça só para o nosso lado. Muitas vezes puxamos para coisas só para o nosso lado, para encher
nos encher de razão, de vantagem pessoal, coisas momentâneas, ser servido em vez de servir a Jesus, veio para servir a sua vida e resgate para muitos. Quem segue a Jesus precisa estar atento à inclinação do seu coração, atento a te correr atrás das glórias deste mundo, servindo, adorando a Deus desde o presente século, tentando ser também o potencial que possui para construir, como para destruir através de suas palavras e postura. Caminho do discípulo não é fácil, o seu caminho é caminho de cruz, discipulador, o caminho é o caminho de cruz. Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Negar a si mesmo é morrer para si, significa mortificar a carne, morrer para o velho homem, fazer calar as inclinações do coração pecaminoso, morrer às vossas vontades humanas, tomar a cruz e assumir publicamente. O cristianismo significa encarar o escarnio, não se intimidar pela vergonha, não temer o insulto, encarar perseguição e sofrimento do evangelho. Seguir a Cristo é perseverar no ensino de Jesus, significa não desistir, é querer conhecer, é desejar entender, esforçar-te, praticar o que o Senhor revelou em sua palavra. Jesus ensina que para sermos discípulos precisamos viver uma vida de cruz. Ela precisa adotar uma atitude distinta de tudo que naturalmente somos inclinados a ter. É poderosa a forma como Jesus determina essa sua exortação sobre nossas vidas para os seus olhos. O engano está no nosso coração, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida para a causa de Deus encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou quem o homem perder em troca de alma? Pois o Filho do Homem verá a glória de Pai, com seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que tens feito. Deixa eu olhar na glória de Cristo, revela nas Escrituras. Garanto que algum que aqui se acha não experimentarão a morte antes que venha o Filho do Homem vindo em seu reino. Eu quero dizer para você, Pedro tentou evitar a cruz, ele queria poupar Jesus da vergonha e da dor da crucificação. Pedro mal sabia que não existia cristianismo sem cruz. E na cruz que Deus se revela o justificador, é na cruz que Deus contém o pecado e recebe o pecador. Nossa sociedade também tem evitado a cruz. Você evita a cruz, bem intencionados. Muita gente diz assim: não é justo, só Jesus pague pela nossa culpa. Gente assim procura penitências, luta pela própria força, dá vontade, querem mudar vidas antes de irem a Jesus, que elas não sabem que além do impossível está roubando para si a glória que é de Deus. Isso é entregar o justo pelo injusto em amor. Outros raciocinam assim: meu pecado não tem perdão. Gente assim não entende que o único pecado imperdoável é permanecer endurecido seu coração. A voz de Deus chamando o arrependimento e a vida quando primeiro roupa a glória. Queremos ser mais justos que Deus, é sim. Segundo roupa, fazer-se esse juiz no lugar de Deus. No fundo todos querem o lugar de Deus. Alguns minimizam a cruz ao disserem assim. A ideia de cruz é grotesca demais para a gente. Assim não considera que a história de cruz é feia, porque é horrorosa. É o nosso pecado. Existe cruz, sacrifício, sofrimento, sangue e morte porque escolhemos pecar. Deus escolheu a cruz porque escolheu nos amar. Sacrifício de Jesus fala da graça de Deus, anuncia a misericórdia do Senhor, prova de amor de Deus pelo seu pecado, sacrifica o Filho em seu lugar. Não há crueldade de um pai, mas salto sacrifício com prova de amor. Afinal, Cristo é o Pai, são uma só pessoa. Há também cresça o olho na recompensa que está prometida, pois o homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Eu falo para você, não negue a cruz, não negue o que o Senhor fez por você. Jesus precisa estar atento, inclinado seu coração, tentação de correr atrás da glória deste mundo, servindo, adorando a Deus desse século. A tentar potencialmente possuir tanto para construir como destruir, através das suas palavras, posturas que muitas vezes temos. A caminhada do não é fácil, é o seu caminho de cruz, cruz, cruz.
Eu quero dizer para você, gente, assim não lhe considera com as semelhanças. Entre religiões há muitos superficiais, por exemplo, quando tantas oferecem sangue para a ira de seus deuses. No cristianismo é Deus que oferece sangue do seu Filho para o perdão dos seus pecados. Enquanto tentando praticar a imoralidade e justiça pela força da vontade de seu cristianismo, e Deus que concede graça e poder, todas podem estar ao mesmo tempo certas e irracionalidade, sim, possuem traços de vontade e justiça própria, que nada mais é do que resquecidos de imagem semelhante de Deus, homem, da lei, Deus cravado em nosso coração, porém a única vontade, a única justiça capaz de nos levar a Deus. Na salvação são os que Deus estampou na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. Diante da cruz, Cristo, que decisão você vai tomar? Negue-se a si mesmo, mortifique-se as suas inclinações, seu pecado em seu coração. Tome a sua cruz, confesse publicamente a sua fé sem medo e sem vergonha. Siga Jesus, conheça a palavra do Senhor revelada nas Escrituras. Não existe cristianismo sem cruz. Pedro aprendeu que cruz precede coroa. Paulo também. E você? O que você aprende com a cruz? A cruz me ensina, a cruz ela faz eu crescer. Eu tenho prazer em falar em cruz. Eu tenho prazer de falar que a cruz foi onde eu encontrei a salvação. A cruz ela me ensina, a cruz ela me salienta. A minha vida, a minha alma, a cruz me enche. Eu quero estar falando para você, entenda que a cruz não foi um caminho em vão, não foi qualquer coisa para mim e para você. Você quer ser discípulo de Jesus, carrega a tua cruz. A cruz é para mim, a cruz é para você carregar, a cruz é nossa. Jesus não se entregou em vão, Ele se entregou para perdoar você, para entregar a minha vida. Jesus, Ele quer te curar, Ele quer te transformar, foi por isso que Ele se entregou naquela cruz. Ele já tinha poder, mas Ele tirou a chave do inferno e da morte, porque para que Ele venha usar eu e você pecadores, entendemos que Jesus morreu por nós, para nos perdoar, para nos transformar, para nos trazer a paz para quem não tinha paz, para nos trazer o amor para quem não tinha amor. Eu quero dizer para você, o Senhor Ele quer te encher, o Senhor Ele quer te dar a graça de Deus, que você venha ser cheio, entenda, não venha ser como os homens, como o judeu, que a cruz era algo desnecessário, a cruz não precisava, a cruz era humilhação, quero falar, a cruz era uma maldição, era coisa horrível, vou falar, a coisa horrível é o nosso pecado, a coisa feia é o nosso pecado, ele é horroroso, a nossa vida que vivamos é horrorosa. Não olhe para a cruz, siga a cruz, siga o evangelho de cruz. Se você não segue o princípio, a palavra de Deus diz, se quiseres vir a mim, tome a sua cruz e me siga-me. Quer ser discípulo, carregue a cruz. Quer ser discípulo, carregue a tua cruz. Graça sem cruz não é graça. Graça sem evangelho de cruz não é evangelho. O evangelho sem a cruz não é nada. O evangelho sem cruz não salva. O evangelho sem a morte de Jesus na cruz não existe salvação. Eu quero falar para você, creia na morte de Yeshua sobre a tua vida. Ele se entregou, foi por você, foi por mim, por amor às nossas vidas. Ele se entregou por nós. Eu quero dizer, o Senhor, Ele te ama. Não chore pela morte de cruz, agradeça. Pelo que Ele fez por você, agradeça. Tem pessoas que choram, tem remorso. Eu vou falar, não tenha remorso como Judas. Apenas agradeça. Agradeça a Ele, peça perdão pelos seus pecados dia após dia, porque o homem é pecador. Eu falo, Ele pagou os nossos pecados no Calvário. Nós fomos perdoados, o sangue do Cordeiro nos liberta. Que Deus abençoe você. Que você venha entender que a cruz é o melhor motivo, que a cruz é um sinal de bênção, é um sinal de vitória, é um sinal de conquista para nossas vidas.
Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Shabbat Shalom, povo de Deus.